e Draxler acrescenta qualidade futebolística indiscutível. É um jogador que pode fazer a linha, que pode fazer o espaço interior, portanto é um jogador à imagem de Roger Schmidt. Olá, nação de encarnados. Antes de mais nada, já peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo do seu time do coração. Agora que já se inscreveu no canal, vamos lá. Há aqui duas dimensões em relação a esta contratação. Obviamente que um Julian Draxler em forma, com a cabeça no Benfica e na Liga Portuguesa, devidamente motivado, é indiscutivelmente um jogador de nível superior para o futebol português. Isso não tenho qualquer dúvida. Estamos a falar de um campeão do mundo pela Alemanha em 2014 e alguém que conseguiu dar o salto da Bundesliga para um clube de topo, não propriamente um campeonato de topo como é a Liga Francesa, mas para um clube de topo como era o PSG, ou como é o PSG. O percurso de Draxler no PSG é aquilo que me leva à segunda dimensão, que tem a ver com a sua condição atual. Draxler foi, creio, operado em março, portanto fez apenas 24 jogos na última temporada. Sabia de antemão e de algum tempo para cá que não era opção no PSG e, portanto, esta segunda dimensão de como é que ele estará, não só fisicamente, mas também mentalmente, é o único ponto de interrogação neste momento em relação a Draxler. Agora, parece-me que o conjunto Draxler-Benfica, e aqui, se quisermos, fazemos uma pirâmide com o Roger Schmidt, é algo que promete. Parece-me que o Benfica e Roger Schmidt estarão aqui a tentar fazer algo parecido com aquilo que Schmidt fez no PSV com Mário Götze, que era outro jogador de talento indiscutível, que estava algo perdido depois daquela final do Maracanã e que apenas e só com Roger Schmidt conseguiu voltar, eu não diria ao perfume de antigamente, mas a níveis muito próximos disso. E parece-me que o próprio Draxler, sabendo dessa história, olhando para esse historial de Götze com Roger Schmidt num campeonato periférico, terá seguramente olhado para isso e pensado que pode ser uma decisão importante em ano de Mundial. Que Draxler não é um jogador que saiu da órbita de Joachim Löw. Não estamos a falar de um jogador que se tem que afirmar do zero para entrar nessa lista. Draxler já foi internacional alemão, já teve peso na seleção alemã, perdeu, isso sim, esse protagonismo, falhou o último campeonato da Europa por opção, mas também muito pelo passado recente que vinha tendo no PSG, mas não é um jogador que tenha saído totalmente da órbita da seleção alemã. Portanto, eu acho que ele não parte do zero. Obviamente que tem neste momento jogadores à sua frente, eu diria 3, 4 jogadores à frente de Julian Draxler para ir a esse Mundial do Qatar. Mas essa opção existe e eu acredito que ele tenha escolhido esta pirâmide Draxler, Benfica, Roger Schmidt, muito com a tentativa de conseguir chegar ali a novembro e ser uma opção válida para a seleção alemã, sem dúvida. Mal se soube da notícia, também espreitei a imprensa alemã e falava-se muito nessa plataforma Liga dos Campeões que o Benfica oferece a Julian Draxler. Roger Schmidt foi muito referido pela imprensa alemã precisamente por aquilo que disse há pouco, por essa capacidade que ele teve de reabilitar Mário Götze, que voltou à Bundesliga e que está também ele a tentar, de certa forma, candidatar-se a uma vaga para o Mundial. E, portanto, esses tópicos foram muito abordados na imprensa alemã. Dizer que Julian Draxler era um nome que, volta e meia, vinha sendo associado a um regresso à Bundesliga. Falou-se do Hertha de Berlim com alguma insistência, falou-se no próprio Wolfsburgo, onde ele poderia regressar. Nunca se concretizou. Não pela imprensa, mas muito pela opinião pública, muito pelos adeptos da Alemanha, Julian Draxler começou a ser visto um bocadinho como alguém que dava mais prioridade ao bom contrato que tinha em Paris do que propriamente aos objetivos desportivos e até por isso esta possível contratação por parte do Benfica ou esta possível mudança para o Benfica, creio que também apanhou um bocadinho de surpresa os adeptos na Alemanha. Eu espreitei as redes sociais e vi muita gente a dizer que afinal Julian Draxler preocupa-se com o futebol e não apenas com o contrato. Vi muitos elogios ao Benfica, à história do Benfica, à dimensão futebolística do Benfica e, portanto, esta não é uma mudança muito esperada na Alemanha para Julian Draxler, mas nem por isso está a ser mal vista. Creio que, para já, as bases de uma possível vinda de Draxler para o Benfica, para ele e para o próprio Benfica, é preciso dizê-lo, são positivas. Desportivamente, dá uma qualidade técnica
que o Benfica tem no seu plantel, mas não tem abundância. E tem-se falou-se obviamente de Ricardo Horta durante muito tempo, parece-me que com a vinda de Draxler esse é um assunto arrumado, e Draxler acrescenta qualidade futebolística indiscutível. É um jogador que pode fazer a linha, que pode fazer o espaço interior, portanto é um jogador à imagem de Roger Schmidt, para ele poder moldar este 4-3-3, 4-2-2, 4-4-2 que o Benfica joga muitas vezes. É um jogador muito versátil, pode jogar atrás de ponta de lança, pode jogar encostado à linha. Portanto, nesse aspecto, creio que, estando ele bem fisicamente, repito, e com a cabeça no lugar, é um jogador... Eu não quero dizer para entrar de cara já no 11, porque há ali jogadores como João Mário, como o próprio Rafa, que estão a fazer um início de temporada fantástico e que são nomes com peso no balneário do Benfica, mas em condições normais, futebolisticamente, Draxler entra no 11 do Benfica, isso não tenho qualquer dúvida. E depois traz uma coisa que nunca é de descurar hoje em dia, e creio que o Benfica também não o terá feito, traz uma dimensão internacional e uma atenção internacional. Aliás, hoje a possível contratação de Draxler era a notícia de destaque da revista Kicker, por exemplo. E isto, não sendo mais relevante, se calhar, para um adepto e para o treinador, para um clube também é importante. E Draxler traz essa dimensão internacional, que depois é englobada no pacote Liga dos Campeões, um grupo atrativo, pode vir a reencontrar o PSG nessa fase de grupos. Creio que há aqui um win-win das duas partes. Se Draxler estiver em condições físicas, porque essa para mim é a grande incógnita. Ele não joga há muito tempo, sabia que não ia jogar no PSG, portanto não sei como é que foi a preparação dele. Vamos aguardar, caso se confirme a contratação, para ver em que condições é que chega Julian Draxler.